Recentemente saiu um levantamento pela consultoria financeira Sport Values, que é uma consultoria financeira especializada nas finanças dos clubes de futebol, né? Ela fez um levantamento sobre os clubes mais valiosos do Brasil. E mais importante do que a gente entender quais são esses clubes é tentar entender o que que isso significa para esses clubes, o que que isso implica, qual é a maneira que esses clubes têm de, por exemplo, monetizar baseado nessas informações e o que que isso também explica ou significa para o mercado. Essas informações são mais importantes do que simplesmente esse levantamento virar um dado para ficar de zoação entre os torcedores, dizendo que seu clube é mais valioso ou não. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal a sua inscrição. Deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda com o que foi abordado aqui no vídeo, se você não concorda, se você gostou ou não gostou do conteúdo. Não importa, o importante é interagir e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, houve um levantamento recente da Sport Values, que é uma consultoria muito conceituada aqui no Brasil, que faz um estudo sempre sobre as finanças dos clubes, em especial dos clubes brasileiros. E nesse levantamento, vale ressaltar que esses levantamentos são feitos quase que de forma anual, e já há anos, desde quando eu vejo esses levantamentos. O Flamengo ele sempre está no topo, ali liderando, mas eu vou colocar aqui esse chart que está passando na tela de vocês para verem justamente quais são esses clubes e aí a gente vai fazendo as considerações. O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, aí arredondando quase 5 bi, né? E importante ressaltar que como é feita essa avaliação, você leva em consideração os ativos físicos do clube e também os valores, o valor da marca, né? E nesse ativo físico você considera, por exemplo, um estádio de futebol. E o Flamengo ainda não tem esse estádio. E ainda assim ele está no topo da cadeia. Logo em seguida você vai ver o Palmeiras com mais ou menos 1 bi a menos que o Flamengo. Olha a força que o Flamengo tem como marca para compensar essa diferença de patrimônio físico, né? Esse ativo, o Palmeiras ainda com estádio, ele tem 1 bi a menos em termos de valor de clube do que o Flamengo. E ali, logo encostado, o Corinthians, depois uma surpresa, o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro não é um clube de torcida nacional, embora um clube muito forte, num estado muito importante da União, que é o estado de Minas Gerais, mas não é um clube nacional e também não está localizado na capital financeira do país, que é São Paulo, onde estão os clubes Corinthians, Palmeiras e o próprio São Paulo, que vem ali logo em seguida ao Atlético Mineiro, na quinta posição, e muito em função de, embora esteja na capital financeira do país e tenha uma torcida nacional, já tem ativos mais antigos e depreciados, amortizados, como o próprio estádio do São Paulo, o Morumbi, que é já um estádio mais antigo. Isso joga o valor lá para baixo, uma vez já tem um valor de depreciação desse ativo. O Atlético tem um estádio novo, né, recém-inaugurado, e isso joga muito para cima o valor desse ativo, consequentemente o clube fica mais valoroso que o próprio São Paulo, que, como eu disse, está na cidade mais rica do país e também tem uma torcida nacional, coisa que o Atlético não tem. Embora o Atlético venha fazendo um trabalho de fortalecimento da sua marca e isso vai em algum momento refletir em renovação da sua torcida e quem sabe até uma torcida menos regional, menos local. Bom, mas o fato é, o que que isso representa para esses clubes, como que eles têm essa capacidade de monetizar e como que o mercado enxerga isso? Bom, isso pode representar de várias maneiras para um clube tentar, através dessas informações, aumentar a sua capacidade de receita. Primeiro,
que, se nós formos verificar, esses clubes aí, o Flamengo é o que tem a situação de dívida mais reduzida e mais controlada, Flamengo e Palmeiras. Os outros clubes têm um endividamento superior a 1 bilhão, se eu não estou equivocado. São Paulo vai chegar perto disso, com 800 milhões agora, no último exercício, pelo menos é o que foi declarado pela sua diretoria, num balanço prévio. Mas a questão é que Corinthians, vou tirar um exemplo, que no último balanço trimestral da sua diretoria eles atualizaram a dívida em 2,4 bi. Ainda assim, essa dívida do Corinthians, que é monstruosa, ela está abaixo do valor do clube, né? Em 50% a menos do que o clube vale. Então, quando você vai num agente financeiro, no banco, para conseguir equacionar essa dívida, de certa forma, se você tiver competência e a gestão adequada, você pode conseguir recursos financeiros mais baratos para pagar dívidas mais caras e dessa maneira você equacionar a situação do seu clube e fazer uma gestão mais saudável do ponto de vista financeiro e mais equilibrada. Então, isso mostra que existem caminhos e isso pode servir como uma referência para você buscar caminhos para você equacionar a sua situação financeira para aqueles que estão endividados, e esse é um dado muito importante, porque é feito por uma consultoria de grande credibilidade. Você pode usar isso junto aos agentes financeiros, aos agentes bancários, para tentar conseguir recursos mais baratos. Um outro ponto também, por exemplo, não é o caso do Flamengo, mas se o Flamengo fosse uma SAF, vamos dizer que não uma SAF comprada por um investidor estrangeiro ou um investidor de fora, mas fosse uma SAF que criasse um outro CNPJ para o futebol, e esse CNPJ fosse uma SAF que fosse o dono, fosse o próprio clube associativo, ou seja, o Clube Flamengo seria dono da sua própria SAF, vamos dizer isso, só para que seja separado o CNPJ e permita você jogar essa empresa na Bolsa de Valores ou na Bolsa mesmo da Ibovespa, no mercado de capitais. Você imagina como o Flamengo, a capacidade que o Flamengo teria de aumentar de forma exponencial as suas receitas só jogando as suas ações nas bolsas de valores. É claro que existem outras maneiras também, mas é só para ter um exemplo da força que o Flamengo tem como clube e como marca, porque a maior parte do valor que o Flamengo está colocando, que é Sport Vélez, diz que o Flamengo tem como valor, não é fruto de um patrimônio físico, embora tenha o CT do Ninho do Urubu, mas não tem um estádio. E por que o Flamengo vale tanto? Justamente porque é um clube de muita representatividade. Veja bem, não importa apenas o tamanho da torcida. O Flamengo, além de ter uma torcida muito grande, muito numerosa, é um clube que tem uma representatividade muito grande, porque nos 4 cantos do país você sempre tem muitos flamenguistas. Onde você vai, você tem muitos flamenguistas. Então isso, para quem quer investir, o mercado publicitário que quer investir em você, ele entende que você tem um alcance muito grande, e alcance é a palavra-chave no mercado publicitário. Você alcança muito mais pessoas, você toca muito mais pessoas. Então, por isso o Flamengo tem uma marca muito mais valiosa que os outros, e no cômputo, no combinado clube mais valioso, o Flamengo se destaca muito mais. Agora você imagina se aí, quando incluírem o estádio no patrimônio do Flamengo, que vai influenciar com certeza no valor do clube. Ou seja, essa diferença que hoje, por segundo colocado, é de 1 bilhão, vai aumentar muito, mas muito mais. O importante é entender, como eu falei, como é que você pode usufruir disso daí. Essas informações trazem mais credibilidade para o clube. O mercado enxerga de uma outra maneira, ele enxerga que aquelas dívidas que aquele clube tem, ela é inferior ao valor que aquele clube de fato vale. E isso te dá muito mais credibilidade e possibilidade de você trabalhar isso nesse mercado para você aumentar receitas, equacionar dívidas, enfim. Óbvio, vai depender do nível de profissionalização da gestão do seu clube. E isso, inclusive, na minha opinião, é o principal gargalo, é o principal conflito, não digo conflito, é a principal restrição que os clubes têm de crescer de forma saudável e equilibrada no ponto de vista financeiro. A gente tem visto vários clubes grandes, importantes, marcas, poxa, pesadas realmente, sendo geridas por amadores, não, que não sabem muito bem o que fazer ou que fazem de maneira bem amadora, né? Então esse para mim é o principal desafio dos clubes, ainda que não virem SAF, como colocar profissionais de mercado, executivos de mercado, que realmente possam explorar
da maneira devida e eficiente o valor que esses clubes têm no mercado, que não é um valor pequeno, como a gente pode ver aí no estudo feito pela Sport Value. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal, como eu já disse anteriormente. O like, poxa, deixa o like e claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.